As notícias passam muito rápido e a gente não tem tempo de se debruçar sobre elas. Mas vejamos alguns fatos muito importantes que aconteceram nesse 10 de janeiro. Nicolás Maduro, juramentado esta manhã pela terceira vez como presidente da Venezuela, é acusado pelos Estados Unidos e pela Europa de usurpador do poder. E agora veja o que aconteceu com o Trump, recentemente eleito presidente dos Estados Unidos. Nesta mesma data, um juiz americano condenou o presidente eleito a ser o primeiro presidente delinquente, mas o deixou sem prisão. E não é só isso. Os Estados Unidos aumentou de 15 para 25 milhões de dólares a recompensa pela captura de Nicolás Maduro e Diosdado Cabello. Quando é que um país pode decretar a prisão ou a busca de um presidente da República de outro país? Só os Estados Unidos fazem isso. Só a Europa. Mas o Maduro não se abala com essas ameaças, inclusive porque essa primeira ameaça do prêmio contra a sua cabeça, lançada ainda no governo Trump, no primeiro governo Trump, há cerca de 6 anos, e que nunca se consumou, porque não houve nenhum cidadão americano ou latino-americano ou mundial que denunciasse o Maduro e ganhasse aquele prêmio. E aí o Maduro hoje, na sua investidura, no seu juramento de posse, lá na Assembleia Nacional, que é o parlamento, ele falou no seu discurso: os últimos 6 anos representam uma síntese dos últimos 500 anos e da batalha contra todo o colonialismo e imperialismo. É a história da resistência heróica, disse Maduro em seu discurso. Tentaram transformar a posse presidencial na Venezuela numa guerra mundial. Façam o que quiserem, mas esta posse constitucional não conseguiu ser impedida e é uma grande vitória da democracia venezuelana. Não conseguiram nem conseguirão. Ora, o Maduro, a gente viu que ele estava ali cercado, por todo o complexo comunicacional mundial. Ele tem razão, porque são raras as vozes que defenderam, ousaram defender o Maduro. Inclusive presidentes populares latino-americanos, como o brasileiro Lula, como o Petro lá da Colômbia e a própria Cláudia Sheinbaum lá do México, não ousaram defender o governo popular do sucessor de Hugo Chávez. Mas isso também acontece na política e se admite mesmo, que esses presidentes muito emparedados pela potência dos Estados Unidos e também ameaçados de perder o cargo caso ousem levantar a voz em favor do Maduro. E ele, que é um homem experiente, já tem 62 anos, mas que também tem a sua noção de política mundial, muito própria, e concebeu um tipo de convivência da Venezuela não com o mundo ocidental, mas com o mundo do sul global, que é justamente aquele mundo que vem da China, que vem da Rússia, que vem do Irã, que vem da Turquia e dessas potências regionais, que praticamente são o sustentáculo da Venezuela, não só em termos militares, em termos econômicos, como também em termos alimentares. Porque não esqueçamos que no governo do Bolsonaro,
o governo brasileiro praticamente proibiu as exportações de alimentos para a população venezuelana. Lá o governo do Maduro tinha proibição até de importar vacinas e só foi salva sua população porque a Rússia e Cuba também e China fizeram as suas próprias vacinas e franquearam ao governo de Nicolás Maduro, porque, do contrário, sua população teria minguado, teria se exposto àquela devastação da pandemia da Covid-19. Pois aí, a partir daí, ele sim conseguiu fazer um tipo de estabilidade econômica, militar e, sobretudo, popular. Ele diz que alegam que ele perdeu essa eleição, mas ele disse que o país também foi invadido por uma onda de fake news, que é justamente essa que está invadindo as redes sociais e que foi danosa, atingiu seriamente o regime de Nicolás Maduro, já que envenenou toda uma população contra o governo popular fundado por Chávez em 1999. Suas forças de segurança foram capazes de prender, antes da posse, cerca de 150 mercenários vindo de 15 diferentes países, tão longínquos quanto lá da Ucrânia, imaginem só. Então o regime, que tem uma inteligência das mais agudas, das mais atiladas do mundo, conseguiu identificar e prender e também descobrir e denunciar um plano que ele chama de guerra mundial, que não foi só comunicacional, foi também de solapamento, de sabotagem de suas instituições. A partir desses países ocidentais que não dão a cara, só alegam que defendem a democracia, mas, no fundo, defendem mesmo o poder imperial, o seu poder econômico, para desfrutar das vantagens que sempre tiveram sobre os países pobres da América Latina. Mas voltemos aqui às questões morais, as questões éticas, como costuma chamar a grande imprensa. No caso dos Estados Unidos, do Donald Trump. Veja aqui essa manchete de O Globo. Trump se livra de pena ou prisão por ser presidente eleito dos Estados Unidos, mas não escapa de status de criminoso. Republicano foi sentenciado à liberdade incondicional, um reconhecimento com efeito simbólico de que é culpado, no caso criminal, mas sem nenhum efeito prático que coloque em risco o cargo para o qual foi eleito. Ou seja, ele é um criminoso, mas de qualquer maneira, como presidente, por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, não pode ser preso nem pagar multa e viver aí tripudiando sobre a justiça. Em todos esses processos, ele desprezou a justiça e, ao mesmo tempo, por causa de seu poder também econômico, ele conseguiu dobrar, principalmente este juiz que fez essa condenação hoje do atual presidente eleito dos Estados Unidos. E aqui diz, há 10 dias de tomar posse na Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi sentenciado nesta sexta-feira à liberação incondicional, um tipo de condenação que reconhece prática de crime, mas não impõe pena de prisão, multa ou condição de a ser cumprida pelo caso de fraude contábil em Nova York, relacionado ao pagamento de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels.
A medida apontada pelo juiz Juan Merchan, responsável pelo julgamento, como uma maneira de compatibilizar a decisão do júri que condenou Trump em maio à conjuntura excepcional de sua posse como presidente, na prática livra o republicano de uma pena estimada em ao menos 4 anos de prisão. Contudo, não evita um baque simbólico que ele tentou evitar a todo custo, o de ser o primeiro criminoso sentenciado a assumir a presidência americana. Então esse é o futuro presidente dos Estados Unidos que toma posse no dia 20. Qual é a diferença que há entre o Trump e o Maduro, por exemplo, em termos morais, em termos éticos?